Olá, você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. E aí, galerinha do podcast Missionando, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje, galera, nós vamos ouvir e aprender um pouco mais sobre um assunto extremamente importante para o bom desenvolvimento do trabalho e do ministério de todo obreiro ou obreira que serve na seara do Senhor, seja em outro país, seja aqui no nosso Brasil. Nós vamos começar a conversar hoje sobre a importância da saúde e do bem-estar mental do missionário e sobre como essa área da nossa vida também deve ser levada em alta consideração quando estamos no processo de preparo para trabalhar com missões. De acordo com a definição trazida pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, quando nós falamos sobre saúde mental, não estamos nos referindo apenas a deficiências ou transtornos mentais diagnosticados, mas sim a um estilo de vida onde o indivíduo consegue equilibrar as diferentes emoções e sentimentos que o cercam ao longo do dia. Segundo o texto, a saúde mental se trata da forma como uma pessoa reage a determinadas situações e às exigências naturais da vida, e ao modo como ela harmoniza seus desejos, ambições, capacidades e emoções. Sabemos que o preparo e a vida no Ministério Missionário Transcultural é repleta de desafios e momentos intensos. Há mudanças na área espiritual, familiar, financeira, cultural, há mudanças no processo de comunicação, nos relacionamentos, e tudo isso junto e misturado, atrelado às preocupações com o desenvolvimento do trabalho, às pressões, ao relacionamento com a equipe multicultural e até mesmo a possíveis perseguições no campo. Tudo isso pode atingir o coração e a mente de um servo missionário e abalar bastante o seu bem-estar e, consequentemente, o desenvolvimento da missão. Como lidar com essas pressões do trabalho no campo de forma saudável e equilibrada? Quais as consequências que um desgaste emocional pode trazer a um obreiro e à sua família? Quais os cuidados que um missionário pode buscar quando o assunto é bem-estar mental? Nós convidamos a psicóloga Isabela Popp, que trabalha diretamente com o atendimento e o cuidado da saúde mental dos nossos missionários da PMT, para esclarecer algumas dessas dúvidas e trazer mais luz a este tema tão importante. Então, fique conosco, pois o Missionando está começando. Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, dizer que eu fiquei muito feliz e sinto muito honrada de estar aqui com vocês, agradecer, parabenizar, a PMT por esse trabalho que tem desenvolvido, toda a equipe. Eu sei que é um trabalho grande, desafiador, então parabéns. Eu ouvi alguns podcasts de vocês já e gostei muito, então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, como cristã. Eu não nasci numa família cristã, eu fui para a igreja evangélica e minha primeira igreja já foi a igreja presbiteriana, era a igreja mais próxima da minha casa, por volta dos 6 anos de idade. E eu lembro que eu gostei muito de ir, eu era da igreja católica, então tem toda aquela questão de ter atividade para as crianças e eu adorava ir para a salinha, adorava ficar lá com as outras crianças. E lembro também já da minha infância que eu tinha já bastante convicção da minha fé. Eu lembro na escola falando de Jesus, para outras amigas e amigos. Eu lembro também de eu ser ridicularizada por isso já nessa fase, ser desafiada em muitos momentos. Talvez como muitas outras pessoas que tenham crescido assim praticamente na igreja, eu não sei dizer exatamente quando foi minha conversão. Eu sei que eu já tinha essa convicção quando eu era criança e sei que ao longo da minha vida minha fé foi ficando mais madura, na adolescência. Isso aconteceu também, eu já comecei a servir mais na igreja,
principalmente na área da música. Eu sempre me envolvi bastante com música, na área do louvor, coral, essas coisas. E eu fui aprendendo mais de Deus, né? Particularmente, quando eu tinha 14 anos, eu perdi meu avô paterno. Isso foi uma das coisas que mais me marcou na adolescência. Acho que foi a primeira morte mais próxima que eu tive, mas também na minha fé. Eu lembro muito de me sentir consolada e de ter convicção, né? De quem era Deus e do trabalho dele. Eu lembro claramente de algumas pregações daquela época. Então, foi um dos primeiros marcos, né, assim, da minha fé. Nessa fase também, aliás, desde criança, eu comecei a ouvir, né, sobre missões. A minha igreja era uma igreja que apoiava já alguns missionários. E eu adorava. Eu lembro que eu gostava demais de ficar no culto, de ouvir as histórias, de ver as crianças, os filhos. Eu sempre amei ouvir. E isso foi crescendo, né, na adolescência, na minha infância, na minha adolescência. Mas eu não achava que aquilo era exatamente para mim. Eu gostava, eu apoiava. Eu lembro que teve uma época que meu pai me dava uma mesadinha assim de R$10 e que eu ofertava também, sabe, para os missionários. Então isso era uma coisa que estava no meu coração e que ardia dentro de mim. Mas eu ainda não tinha convicção, né, de que isso era uma coisa para mim. Quando eu fiz 18 anos, eu fui para São Paulo para fazer psicologia. E foi lá que eu conheci um pouco mais do cuidado missionário. E, enfim, depois eu conto um pouquinho mais dessa trajetória, né, de como foi. Mas eu não sabia que essa área existia. Em relação à minha escolha profissional, psicologia não foi um curso que eu sempre quis fazer, não. Como eu falei, eu sempre amei música. As minhas duas famílias, materna e paterna, são muito musicais, né? Meu bisavô tocava, meus tios tocam, meus primos tocam, meu pai toca, meus irmãos tocam e cantam assim também, muita gente. Então eu cresci nesse meio e eu sou apaixonada por isso, né? Então eu tinha muita vontade de fazer faculdade de música. Eu estudei piano por muitos anos, 8 anos, fiz técnico em música e era isso que eu queria fazer. Mas no ensino médio, na minha época era colegial ainda, né? Eu comecei a entender um pouco mais e pensar sobre o mercado de trabalho, né? Minha escola era uma escola muito voltada para vestibular e comecei a pensar sobre isso. O que me fez desistir da música foi que eu comecei a pesquisar sobre colocação no mercado de trabalho e eu descobri que naquela época, não sei se hoje é assim, mas não existia pianista contratado dentro de orquestra, era sempre convidado, né? Então era uma carreira muito difícil, muito instável, e aí eu decidi não ir por esse caminho. Foi difícil para mim fazer essa escolha, mas não me arrependo. Ainda tenho vontade de fazer minha faculdade de música, meu curso, quem sabe eu faço ainda mais pra frente. Mas foi por isso. E aí eu não tinha exatamente alguma coisa em mente. Eu fiz um processo de orientação vocacional com uma psicóloga, fiquei alguns meses, acho que 6 meses. E desse processo saíram duas principais profissões, carreiras que eu poderia seguir, que era psicologia e área farmácia. Eu realmente gostava bastante das duas. E aí eu comecei a pesquisar, falei com pessoas que já estavam atuando e que estavam estudando e eu decidi fazer psicologia, foi esse caminho. Isso aí que eu trilhei, né? Eu comecei a trabalhar com cuidado missionário profissionalmente quando eu me formei. Isso já tem 10 anos, o tempo passa rápido, viu? Como eu falei anteriormente, antes de ir para São Paulo, eu não sabia que existia essa área de cuidado missionário, né? Então, a igreja que eu frequentava em São Paulo era uma igreja muito missionária. Tinham muitos vocacionados, tinham muitos missionários. E eu comecei a ter um contato maior, né? Com essas pessoas, um contato. Eu conhecia a PMT, que eu não conhecia. Comecei a entender, comecei a entrar mais nesse mundo, né? E aquilo, como eu falei, eu já vinha, né, com essa coisa no meu coração, mas eu não entendia que aquilo era pra mim. E aquilo começou a arder muito, né, dentro de mim, e eu comecei a me questionar como eu poderia juntar a psicologia com a missão.
eu não conseguia enxergar esse caminho, né? Eu realmente não conseguia enxergar. E aí eu fui apresentada para o cuidado missionário, eu não sabia que existia, não. E aí assim que me foi falado, eu não me lembro exatamente. Eu acho que eu comecei a procurar sobre isso quando eu soube dos pré-requisitos da PMT, que tinha um laudo psicológico. Eu falei, ué, como assim, né? E aí comecei a estudar, comecei a falar com algumas pessoas e entendi que tinha um mundo de cuidado missionários, né? Fui estudando e eu comecei a fazer workshops, falar com pessoas que já estavam nessa área. Quando eu formei, a PMT me convidou para começar a fazer os laudos. Tive uma grande ajuda nesse processo da Verônica Farias. Quem não conhece, ela é uma psicóloga muito querida e muito competente, que também atua na área de cuidado. E ela me ajudou muito nesse processo, nesse começo. Eu tirei muitas dúvidas com ela, não só do laudo, mas de cuidado, né? Então, ela me ajudou muito. Depois eu fui me envolvendo também com o SIM São Paulo, da MTB, que é um departamento exclusivo dentro da MTB, que trabalha com cuidado integral do missionário, e outras agências e missões que atuam especificamente com cuidado, como o Ministério Oasis, onde eu servi nos últimos 4 anos. Eu servi por 4 anos lá. E tudo isso me ajudou a crescer muito nessa área. Paralelamente, eu fiz alguns cursos de especialização também na área da psicologia, que solidificaram a minha atuação como psicóloga clínica. Poderia falar muita coisa, um leque de desafios que eu poderia trazer, mas eu quero falar especificamente aqui sobre 5 principais desafios. O primeiro desafio é a questão dos limites. O que eu vejo é que existe uma grande dificuldade em entender os próprios limites e depois em respeitar os próprios limites e comunicar os próprios limites, né? Os limites pessoais. Todos nós temos, né? Reconhecer os próprios limites não é ser limitado. É um caminho de saúde, é um caminho para você conseguir ser saudável, né? E essa dificuldade tem gerado e tido como consequência, como uma das principais consequências, a síndrome de burnout. Quem não conhece, é uma síndrome de esgotamento. A pessoa aí fica completamente esgotada e essa síndrome pode levar também à depressão, né? Algumas pesquisas, desde 2015, apontam como o burnout como uma das maiores quadros, estava pensando nessa palavra, tentando lembrar, os quadros mais recorrentes, né, nesse público de pastores e missionários. Essas pesquisas, por exemplo, elas apontam que 54% trabalha 55 horas semanais e 18% trabalha cerca de 70 horas semanais. Então, esse é um exemplo da falta de limites, né? O tempo de trabalho, mas poderia ter muitos outros exemplos. Então, o primeiro desafio é esse, dificuldade em reconhecer os limites. O segundo desafio é que a maioria dos missionários, e não só os missionários, pastores, né, esposas de pastores, se sentem muito sozinhos, eles lidam com a solidão. Tem muita dificuldade de fazer amigos, muita dificuldade em se abrir. Então, um dos maiores desafios é isso. Eles não conseguem construir uma rede de apoio que os ajudem na caminhada. Eles não se sentem, a maioria não se sente à vontade para abrir o coração, não tem um grande amigo, né? Então é isso. O terceiro desafio que eu coloquei, voltando um pouquinho, né, em relação à solidão, eu lembrei que um outro quadro emocional recorrente é a depressão. Essas pesquisas de 2015, elas apontaram que 70%, né, dos pastores já tiveram ou têm um quadro de depressão. Então é um número muito grande, uma porcentagem muito alta, né? Não dá pra gente não falar sobre isso. Terceiro desafio, choque cultural e choque reverso. São momentos inevitáveis
dentro da carreira missionária, né, do ciclo vital do missionário, e são momentos em que acontecem grandes oscilações de humor, das emoções, são muitas coisas acontecendo, muitas vivências, muitos desafios, e isso drena muita energia. Quarto desafio, eu estava pensando aqui, eu acredito que os tabus que existem são um grande desafio para nós. E nós, eu digo nós como igreja, isso não é algo dos missionários, mas acho que ainda é algo da comunidade cristã. A maioria ainda acredita que oração e jejum são suficientes para superar doenças mentais. Agora me fala, quando você está com o braço quebrado, você vai orar e fazer jejum? Por que quando você se depara ou vê um outro com algum sofrimento psíquico e emocional, você tem essa atitude, né? Eu tô falando você no geral, viu, gente? Me entendam. Isso é algo muito recorrente, isso é algo muito comum, né? Eu creio sim que Deus pode curar, Ele que cura, né? Ele pode fazer isso por meio de uma ação extraordinária, sobrenatural, mas Ele também pode fazer isso através dos profissionais e dos remédios. A fonte da cura sempre vai ser Deus, é Ele que dá toda a capacidade para o homem. Mas as formas dele entregar a cura, dele entregar tudo que nós precisamos, mudam. Então, os tabus ainda são um grande desafio para nós. E por último, a pressão social de perfeição. Existe ainda uma grande pressão. Pressão de fora, né? Para que o pastor ou o missionário seja perfeito. E pressão dele mesmo, né? Os missionários, eles também são cobrados por um padrão de perfeição que nenhum ser humano consegue sustentar. E eles também se cobram esse padrão muitas vezes. Eu vou ler uma frase que eu gosto muito quando eu falo disso. Então, a frase é a seguinte: diante da exigência de uma perfeição divina, em que a pessoa é pressionada a não vivenciar a humanidade, acaba também por negar seus sentimentos de tristeza, de fracasso, bem como de seu cansaço. Acaba por trabalhar em excesso, de forma exaustiva, que a leva a não pensar mais em seus sofrimentos, nem a percebê-lo. Essa frase está no livro, eu não me lembro exatamente o nome dele, mas é da Clarice Ebert, que é uma psicóloga também muito, uma referência para mim, ela é muito boa. E eu acho que é isso, ela fala do que nós estamos falando aqui, né? Essa exigência faz com que os missionários e os pastores no geral não reconheçam as suas próprias dores e se cobrem um padrão inatingível. Isso só leva à frustração e aos quadros que eu acabei de falar, como burnout e depressão, né? A médio e longo prazo. Tem muitos benefícios para se atentar para esse cuidado emocional, né? Vamos lá, antes da partida, vamos pensar em alguns benefícios. Eu acredito que, o maior benefício para o missionário especificamente é ele se atentar para esse cuidado emocional, faz com que ele possa mais saudável por mais tempo e conseguir estar assim desenvolvendo o ministério que Deus chamou ele para fazer, certo? Esse processo, esse cuidado antes da partida previne muitas crises, né? Instrumentaliza o missionário, as pessoas a lidar com os futuros desafios e presentes, né? Desafios presentes. É uma forma deles serem recursados, se olharem mais, e isso ajuda eles a enfrentar os próximos desafios. Esse cuidado faz com que nós adquiramos mais autoconhecimento, né? Para mim, o autoconhecimento, depois da nossa relação com Deus, é a maior ferramenta. É a maior ferramenta que se pode desenvolver para ser saudável de uma forma integral. Então, você olhar para você, olhar para ter esse cuidado emocional, faz com que você seja mais saudável de forma integral também, desenvolva seu autoconhecimento. Isso vai te ajudar demais.
A outra coisa, esse olhar faz com que eu também identifique os meus dons, as minhas habilidades, faz com que eu vá para o campo e exerça funções e esteja em lugares certos. Aquele lugar que Deus me chamou para fazer, fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E também ter um olhar para essa área da nossa vida me ajuda a refletir sobre o melhor momento de ir para o campo. Eu, nesses processos, nesses anos todos, né, de cuidado, em conversas e em avaliações que eu fiz, algumas avaliações, em alguns momentos, eu junto com meu paciente, o missionário que eu estou cuidando, nós chegamos à conclusão que era importante que ele não fosse para o campo naquele momento, era importante que ele ficasse, que ele elaborasse um luto necessário, que ele finalizasse alguns tratamentos ou que começasse alguns tratamentos antes de ir, ou estabelecesse melhor os vínculos, ou encontrasse um mentor antes de ir para o campo, né? Então, esse olhar ajuda a ter uma reflexão também sobre qual é o melhor momento de você ir. Não adianta ter pressa para ir, sem estar bem. Se você for assim, existe uma grande chance de você voltar antes, mais ferido e mais frustrado. Em relação aos benefícios desse cuidado durante os retornos, uma palavra muito usada é o debriefing, né? Existe esse cuidado, que é uma forma de despressurizar, de recalibrar. O missionário vem, ele encontra esse espaço para ele falar o que aconteceu, as alegrias e as dores. Isso vai despressurizar ele para começar uma nova fase, né? Ele e a família. Esse cuidado ajuda a entender melhor a nova fase pessoal dele ou familiar, né? Ajuda a entender os ajustes necessários para que a família, para que o missionário continue saudável e não carregue situações mal resolvidas para o outro campo, para o próximo campo. Ou se ele tiver no retorno definitivo, para a próxima fase da vida dele, que ele comece de uma forma saudável, né? Essa nova fase. Bom, eu tenho 4 principais dicas para dar para missionários, aspirantes, pessoas cristãs que estão enfrentando desafios na área emocional. Minha primeira dica é: encontre uma rede de apoio que te sustente em oração, mas também que entenda o que você está passando. Deus não nos criou para viver sozinho, para vivermos sozinhos, né? Deus nos fez seres relacionais, a gente precisa de gente. Então encontra essa rede de apoio, existe gente, assim, tenho certeza, né? Se você acha que não tem aí do seu lado, eu falei um pouquinho aqui da MTB, entre em contato com a MTB tem pessoas que podem te ajudar também nessa caminhada, então não fique sozinho, encontre uma rede de apoio. Segunda dica, acredite que você não é menos crente por estar lidando com desafios emocionais e não hesite em procurar ajuda profissional. Terceira dica, cuidado para não espiritualizar o que é de âmbito físico ou emocional. Nós somos seres integrados, mas precisamos cuidar dessas 3 dimensões criadas por Deus, corpo, alma e espírito. E por último, minha 4ª dica é: se respeite, aprenda a se respeitar. Né? Quando eu falei lá atrás sobre o limite, né, um dos maiores desafios é a dificuldade em reconhecer os limites, tem a ver com respeito, com respeitar os seus limites, se respeitar no geral. Uma amiga minha me falou uma frase há alguns anos e que eu carrego comigo, eu acho que ela faz muito sentido. E ela disse assim: Deus leva em conta quem você é para a missão que Ele tem para você. Quando fala que Deus leva em conta quem eu sou, isso envolve meus dons, minhas habilidades, a fase da vida, né? A minha fase de vida, eu sou solteira, eu sou casada, eu tenho 16 anos, eu tenho 20, 30, 50, 60, qual é a sua idade? Deus leva em conta isso, né? As suas dores, as suas alegrias, seus recursos, a sua história de vida e também os seus limites, o momento que você está passando agora. Então, se Deus te respeita, aprenda a se respeitar também, tá bom? E por último, nós, como igreja, e nós,
como missionários, nós podemos, eu vou dizer só uma coisa, né? O que fazer melhor, o que podemos fazer para cuidar melhor dessa parte do nosso corpo. Se você deixar de negar que suas emoções existem e que você precisa cuidar dessa área da sua vida, eu acho que é um grande passo. Eu, você, nós como igreja, parar de negar que nós temos essa parte, essa dimensão do nosso corpo, ela foi criada por Deus. Deus fala com a gente através das nossas emoções, né? Se você pegar... Eu adoro Salmos, eu adoro assim, como Davi lida com as próprias emoções. As nossas emoções foram criadas por Deus. Eu preciso aprender a reconhecê-las. Eu não estou dizendo para você se guiar pelas suas emoções. Estou dizendo para você reconhecer, nomear, cuidar, entender como Deus está te tratando também através delas, né? Tudo isso faz... Então é isso. Fico aí à disposição. Obrigada mais uma vez pelo convite. Espero que eu tenha respondido as perguntas e quem sabe a gente continua aí esse bate-papo. Tem muita coisa para ser falada. E é isso. Um abraço a todos. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata Mori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.